Já é a segunda vez no ano que eu estou vindo a Sergipe, já sou quase um cidadão, né, do Estado. Tivemos aí conversando, tivemos aqui fazendo uma palestra para o pessoal do Senac. Acho melhor falar aqui. Já tivemos aí uma palestra com o pessoal do Senac e fiz uma palestra também na Universidade Federal, na primeira vinda, esse ano. E fui convidado para fazer a palestra no evento que vai ter agora de informática do pessoal CIO, acho que é o 10º, né? E vou fazer então uma palestra com eles e tal. E aí o pessoal do Senac aqui, inclusive sou professor do Senac também. E aí eu falei, aí liguei para o Paulo, falei, Paulo, estou indo para aí, vamos fazer aí o bate-papo. E aí foi muito em cima da hora e tal, mas a ideia é apresentar aí algumas ideias diferentes. Então, meu nome é Carlos Nepomuceno, o pessoal me chama de Nepo. Nepo porque no Brasil, para fazer sucesso, só 4 letras. Então já é a primeira coisa que eu vou falar. Importante. Se o nome de vocês é comprido, já bota 4 letras. Xuxa, Zico, Pelé. O Lula é a exceção que justifica a regra, que também tem 4 letras, né? Mas, então, eu tenho trabalhado nesse mundo digital desde 1900, a valer mesmo, desde 1983, que eu fui jornalista de informática. Depois, brinquei aí com uma série de coisas, voltei para esse mercado de tecnologia, em 1993, na Rede Nacional de Pesquisa. Fui convidado para ser o primeiro coordenador do primeiro provedor de acesso da internet no Brasil, comercial, isso em 1994, né? Quer dizer, eu sou do tempo que quando apareceu a palavra internet na novela, a gente comemorou. E montei minha empresa em 95, então tenho 22 anos de empresa, trabalho com estratégia digital desde 1995, estou nesse mercado, a empresa tem 22 anos, sobrevivendo, discutindo coisas e tal, e hoje eu estou trabalhando numa coisa que chama inteligência competitiva disruptiva, que é a tentativa de ajudar os meus clientes a entender esse mundo digital e saber o que vai fazer e o que não deve fazer. Então, eu vou apresentar para vocês, por experiência própria, todo mundo que sai da minha palestra sai completamente mobilizado, mexido, com a cabeça meio tonta. Por quê que as pessoas saem tontas? Porque eu estudei isso a sério. Porque normalmente quando o cara vai fazer trabalho no mercado, ele chega para o cliente e fala assim, o que o cliente quer comprar? Depois ele faz a teoria do que o cliente quer comprar para justificar a venda dele. Aí o que acontece? Você tem uma opção de gente no mercado vendendo teoria porque o cliente quer comprar aquilo, para justificar aquilo que o cliente quer comprar. O problema é que a vida lá fora não está querendo saber o que o cliente quer comprar. O cara da cooperativa de táxi, que chamou um consultor para fazer transformação digital na cooperativa de táxi, melhorou uma opçãozinha de coisa na cooperativa de táxi, e um belo dia o cara acordou de manhã, falaram assim para ele, ó, tem um tal de Uber, e o preço da luva que o cara pagava da cooperativa de táxi, que era 70 mil, hoje não vale nada. Zero. Acabou o mercado de cooperativa de táxi. Vai acabar o mercado de autonomia de táxi. Já também não está valendo. Antigamente o cara tinha uma autonomia de táxi, né? Só podia dirigir táxi quem tinha autonomia. Então valia muito, hoje não vale mais. Então, tem aí uma discussão que eu queria a opinião de vocês, que é o seguinte, tem uma galera aqui desse lado que acha que a gente está vivendo uma era de mudanças.
muitas mudanças e tal. Esse pessoal acha que a gente está vivendo uma evolução. Essa galera daqui. E tem uma galera aqui que acha que a gente está vivendo uma mudança de era. E que a gente está vivendo uma revolução. Então eu queria perguntar para vocês o seguinte: quem acha que a gente está vivendo uma era de mudanças e uma evolução? Levanta o braço. Você acha isso? Quem mais? Também. Muita gente não sabe nem o que vai falar, tá assim? O que esse cara está querendo saber com isso? E aqui nós estamos vivendo uma revolução e uma mudança de era. Quem que acha isso? Aqui é a maioria. Vocês estão meio... Estou desconfiado dessa pesquisa. Tudo bem. Então, pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: se a gente está vivendo, mesmo que seja uma era de mudança, porque quem fala que estamos vivendo uma mudança de era, não está dizendo que não é uma era de mudanças. Porque mudanças vão acontecer na mudança de era. E quem fala que é uma revolução, e qual é a diferença de uma revolução para uma evolução? Então, eu comecei a pensar muito sobre isso, e eu digo para vocês que eu escrevi meu primeiro livro em 2006. Eu já joguei fora esse livro, quando o cara chega assim: ah, pô, aquele livro que você escreveu? Não fui eu não. Mas tem seu nome, mas não fui eu não. Era uma entidade que tinha se incorporado e já se desincorporou. Já saiu do meu corpo, que não te pertence. Porque esse livro eu não reconheço mais, de 2006. Eu era muito bobinho naquela época. Aí escrevi um outro livro em 2013, que eu já estava um pouquinho mais esperto, e estou escrevendo um novo livro, estou lançando agora, no início de 2018, vai sair um livro chamado Administração 3.0, Por que e como uberizar uma organização tradicional. Então, o que está acontecendo? É isso que eu estou me esforçando para fazer. Aí, tem uma coisa que é interessante nessa história, que é a seguinte: a complicação vai na seguinte situação. Hoje eu vim conversando com o cara do Uber, o papo foi maravilhoso, de manhã quando saí do Rio. Boa noite. Boa noite. Você está à vontade, né? Boa noite. Não, já está mais avançada a hora. Então, o que acontece? Olha o papo que eu levei com o cara do Uber hoje. Que eu vim falar, ele falou: ah, você está viajando? Eu vai para onde? Vou para Sergipe. Vou fazer uma palestra em Sergipe. Aí começou aquele papo, eu falei: vou contar uma história para você. E aí, olha só que a gente tem que entender, que é muito doido. Há muitos séculos atrás, o ser humano achava que a Terra era plana. Não achava? Tinha um mapa que a Terra era plana. E aí, o pessoal achava que a Terra era plana. E aí, o que acontecia? Por que o cara dizia que a Terra não podia ser redonda? Porque o cara falava: cara, se a Terra for redonda, quem estiver embaixo vai cair. Faz todo sentido. E aí, conversando com o Cadu, sabe o que ele me falou? Pô, tem um amigo meu que não acredita que é redonda. E diz que é mentira, que não sei o quê, que essas fotografias todas não existem. Eu não acredito, eu falei para ele. Ele falou: não, mas é verdade, o cara não acredita que a Terra é redonda. E eu senti que ele estava desconfiado. Aí eu expliquei para ele, eu falei, aí ele falou assim: mas aí eu comentei para ele: porque fica essa coisa, né? Como é que o cara que está embaixo no Japão não cai? E aí eu falei para ele: mas tem a teoria da força da gravidade que segura todo mundo na superfície.
que é contra-intuitivo você pensar desse jeito. Uma criança vai pensar que o cara vai cair. Uma bola vai cair. Então você vai precisar de um tempo para poder aceitar de que o cara que está lá do outro lado do andar de baixo, teoricamente, porque no fundo não tem andar de baixo, andar de cima, né? Porque a gente está dentro de um... O céu não é embaixo nem em cima, o céu é em torno, né? Dependendo de onde você olha. Teve um período também que a gente achava que a Terra girava, o Sol girava em torno da Terra. Porque também é lógico isso. Se acordar de manhã, está lá o Sol se pondo, o cara vai, pô, esse Sol está se mexendo. Olha ele ali se mexendo. Nós estamos parados e o Sol está se mexendo. E chega de tarde, ele vai e se mexe. Você nunca vai imaginar que é a Terra que está se mexendo. É contra-intuitivo. Até que alguém disse, cara, não é isso. E o primeiro cara que disse isso, o cara falou, meu irmão, entra aqui nessa salinha aqui que tem um forno micro-ondas para você. Queimaram o cara. Porque aquilo era uma heresia contra o que todo mundo pensava. Depois teve uma terceira discussão, mais ou menos nesse nível, que de certa forma continua até hoje, que é a discussão se o ser humano veio de Adão e Eva ou se ele veio da evolução dos animais, do Darwin. Tem gente que acha que não. Mas ainda era um debate, e hoje a maior parte das pessoas diz, não, o ser humano, né, pode até, porque quando o cara vem com a ideia do Big Bang, o pessoal que é mais religioso, o cara pode dizer, olha, se teve o Big Bang, foi Deus que criou o Big Bang. Tudo bem. Mas o ser humano veio de outras espécies. Então, teoricamente, Adão e Eva eram, pode ser um desses animais, digamos, se o cara é religioso. Mas, de qualquer maneira, o cara hoje é consenso de dizer que a gente veio dessa divisão. Então, o que eu estou falando para vocês? Eu estou falando que teve determinadas épocas na história do ser humano que a gente tinha determinados pensamentos e esses pensamentos que eram consolidados por todo mundo, depois de um certo tempo a gente passou a pensar diferente. Sim ou não? Então isso existe. O nome disso na filosofia tem um nome. Um nome chato, complicado. Mas eu vou dar o nome, você já sabe o que é. É macro paradigma metafísico. Esse é o nome científico disso que eu estou falando. Macro porque é grande, paradigma que é o jeito que a gente pensa, e metafísico é a discussão de quem é o ser humano, de onde vem, de onde a gente mora, etc. Então a gente tem macro paradigmas gerais. E se eu disser para vocês, olha só o que eu vou dizer, que nós hoje estamos vivendo um macro paradigma nesse nível. A gente acha que a Terra é plana, que o Sol gira em torno da Terra e que Adão e Eva foram os primeiros e tal. É isso que nós estamos vivendo hoje. Por incrível que pareça, no século XXI, nós estamos vivendo, na minha avaliação, esse é o meu diagnóstico. Não estou dizendo que é a verdade. Eu estou trazendo o que eu estudei, o que eu cheguei à conclusão. E vou apresentar a minha defesa para vocês verem se eu estou maluco ou não. Você pode chegar no final e falar, esse cara é maluco. Vocês podem até votar no final, maluco ou não maluco. Né? Qual é o macro paradigma? Qual é o grande equívoco que a gente está cometendo e a gente não está conseguindo entender o futuro e os nossos netos vão rir achando que nós somos débeis mentais? Os nossos netos vão achar que a gente era primitivo. Nós temos uma visão equivocada sobre o papel
das tecnologias e principalmente o papel das mídias. Depois eu vou explicar o que eu estou chamando de mídia. Então, se a gente for fazer a brincadeira do céu, do sol e da terra, olha só o que a gente está pensando. A nossa maneira de pensar o mundo é a seguinte: as empresas, as mídias, giram em torno das empresas. As mídias giram em torno das empresas. As empresas definem o modelo de comunicação da Vetransport. As empresas definem como a sociedade se organiza, como as coisas funcionam. Então, as mídias giram em torno das empresas e da sociedade. Sabe o que eu vou dizer para vocês? Que isso não é assim. Sabe como é que funciona o mundo, na minha leitura? A sociedade e as empresas giram em torno das mídias. É diferente. Não é como a gente pensava. As organizações são o que elas são por mudanças de mídia que aconteceram no passado. E as novas organizações futuras serão o que elas são pelas mudanças de mídia que estão acontecendo agora. Porque não é a empresa que manda nas mídias. As mídias mandam nas empresas. Eu estou mostrando isso para vocês porque essa maneira de pensar diferente é muito complicada. Porque isso tem impactos fortíssimos em tudo. Como a gente pensa os negócios, como a gente pensa política, como a gente pensa economia, como a gente pensa educação, como a gente pensa religião, como a gente pensa a sociedade, como a gente pensa a forma que a sociedade é, como a gente pensa o ser humano, como a gente pensa a sociedade. Nós estamos vivendo, na minha avaliação, uma quebra de um macro paradigma no mesmo nível da Terra é plana e tudo. Muda tudo. Se a gente pensar desse jeito, muda completamente tudo a partir de agora. Aí vocês vão falar, aí vai começar, depois é maluco ou é um cara esperto? Vamos lá. Vou agora mostrar para vocês por que e como isso acontece. Primeiro problema que a gente tem para poder entender isso aí é que a gente tem uma visão equivocada sobre as tecnologias. Primeira coisa, primeiro erro de como a gente vê a sociedade. Nós somos uma tecnoespécie. Quando eu falo que a gente é uma tecnoespécie, geralmente eu sempre tenho uma aluna minha que se revolta. A gente é uma tecnoespécie. Aí ela fala assim, professor, levanta o dedo. Eu não sou uma tecnoespécie, eu sou natureba. Aí eu desenvolvi um teste natureba para a gente poder mostrar como a gente é uma tecnoespécie. E depois desse teste vocês vão concordar comigo que nós somos uma tecnoespécie. A menina vai lá e diz que ela é natureba. Aí eu falo assim, você é natureba por quê? Porque eu tenho uma casinha de campo. Lá no Rio tem uma cidade que todo mundo gosta de ter casinha de campo, que chama Mauá. Aí eu tenho uma casinha de campo em Mauá. Eu sou muito natureba. Como é que você vai para sua casinha de campo em Mauá? Ah, eu vou com o meu jipinho. A álcool. Aí eu falei, peraí. Jipe é o quê? Ah, jipe é um carro. E carro é o quê? Tecnologia. Então você, se você diz que é natureba, você não pode ir de jipe para Mauá. Você tem que ir andando. Porque você não pode usar essa tecnologia. Porque as pessoas acham que carro nasce em árvore. Que quando a gente nasceu no mundo, quando a gente saiu das cavernas, tinha um carro do lado de fora, esperando a gente, já tudo funcionando. As pessoas não percebem que o carro é uma tecnologia que a gente se acostumou. Sim ou não?
Aí ela fala, ah, então eu não vou de carro, tudo bem. Eu vou ali pelo acostamento do asfalto e vou andando. Eu falo, não, meu amor. Asfalto é petróleo transformado. É o quê? Tecnologia. Petróleo transformado é tecnologia. Você vai ter que ir pelo meio do mato. E o detalhe, pelada. Pelada. Porque vai botar um sapatinho, uma botinha da Volner? Não. Vai no shopping comprar uma calcinha esperta, né? Toda camuflada para andar no mato? Não. Tudo isso é o quê? Tecnologia. Tecnologia não é celular e nem televisão. Tecnologia é tudo que nós desenvolvemos para poder viver. Olha aí a nossa maneira de pensar, como ela se confunde. Vai pelada pelo meio do mato. Aí ela fala, ah, então eu vou a cavalo, porque cavalo não é tecnologia. Eu falo, realmente, cavalo não é tecnologia. Mas quando chegar lá em Mauá, não vale passar pomada. Porque pomada é o quê? Tecnologia. Aí eu falo para ela, aí você vai chegar na sua casinha de campo, que não tem luz, não tem gás, vai acender o fogão a lenha. Vai acender o lampião a gás. Isso tudo é o quê? Tecnologia. Aí eu falei para ela, querida, você não é natureba. Você é retrô. Você é vintage. Porque você não é que você não usa tecnologia, é que você gosta das tecnologias do vovô e da vovó. Ela não gosta das novas tecnologias, porque a gente já se acostumou com as tecnologias. A cadeira que vocês estão sentados é uma tecnologia. Não é só o celular que é tecnologia. O óculos que ele está usando é tecnologia. E um dia não tinha óculos. Teve uma época que não tinha óculos. Ninguém conseguia ler de noite. Não tinha vela, não tinha lampião. Está dando para entender como é que a gente tem uma cabeça, que a nossa cabeça acha que tecnologia é só coisa nova? E aí eu digo, então você não é natureba. O ser humano, olha só o que eu vou dizer, ele só consegue ser sapiens porque ele é tecno. Se nós não fôssemos tecnos, nós não seríamos sapiens. Ou seja, nós estamos escravizados às tecnologias. As tecnologias fazem parte integrante do ser humano. Eu mandei fazer um filme para provar essa minha tese. Não sei se vocês viram, Náufrago. Fui eu que mandei fazer aquele filme, Náufrago. O cara vai para a ilha... Preste atenção no filme que eu mandei fazer. O cara vai para a ilha, o filme passa o tempo todo ele criando tecnologia para sobreviver, sim ou não? E pega o patins que está lá para cortar coco, e vai arranja lá um negócio para matar peixe, tudo aquilo é tecnologia. E inventa aquela bola, né, o tal do Wilson, para ficar conversando, para não ficar maluco. Ele acha que não está maluco, mas está maluco. Que aquilo ali é o terapeuta dele em bola, formato de bola. É o Mikasa, terapeuta Mikasa. Então a primeira coisa que a gente tem que chegar aqui é admitir o seguinte, que nós somos uma tecnoespécie, sim ou não? Faz sentido isso? Sim ou não? Sim ou não? Tecnoespécie. Quando as pessoas falarem para vocês, depois dessa palestra, a gente hoje é muito escravo das tecnologias. Eu falo, não, querido, sempre fomos. A gente só é o que é porque nós somos escravos das tecnologias. A gente pode dizer que tem mais tecnologia. Não pode dizer que nós agora temos tecnologias. Ou que agora as tecnologias estão dominando os homens. Não, as tecnologias sempre dominaram os homens. As celas, as lanças, as catapultas, as escadas, as rodas, a maneira de fazer fogo, tudo isso é tecnologia.
Então, essa tecnoespécie faz um troço muito diferente das outras espécies, porque a gente é a tecnoespécie. E eu vou tentar explicar para vocês por que a gente está fazendo essa revolução digital, por que a gente está mudando a sociedade radicalmente. E por incrível que pareça, o que eu vou explicar para vocês é de uma simplicidade tão absurda, mas tão absurda, que vocês vão querer me bater depois. Mas o problema é igual à história da Terra redonda. Hoje a gente acha um negócio tão normal isso, mas é tão normal que a gente acha graça do pessoal que achava que não era aquilo. E vocês vão achar graça de vocês depois, porque vocês não pensavam assim. Por que a gente está fazendo essa revolução que a gente está fazendo? Isso é uma coisa naturalíssima para a nossa espécie. É que a gente não se conhece direito. Então, a primeira coisa, tecnoespécie. Beleza. Então, vamos fazer aqui o exercício para a gente tentar entender por que a gente está fazendo essa revolução que vai mudar um pouco a maneira de vocês pensarem. Vocês vão se olhar no espelho e vocês vão se olhar diferente. Quem é que conhece o Rio de Janeiro aqui? Todo mundo conhece? Rio de Janeiro tem Copacabana, a primeira rua direita, de quem anda, a primeira rua esquerda, é a Prado Júnior, conhecidíssima por uma rua de kitnets. Todo mundo sabe o que é um kitnet? Hoje em dia, inclusive no Airbnb, não tem mais kitnet, é loft ou estúdio, que ninguém vai dizer que vai alugar um kitnet, que não vai ganhar dinheiro com isso. Loft e estúdio é um outro troço, mas é um kitnet, o velho e bom kitnet que a vovó e o vovô sabiam o que era um kitnet. Kitnet é aquele lugar que você entra e já está na janela. Isso que é um kitnet, tá certo? Então, olha só, tem um cidadão, olha só, galera, tem um cidadão, sexta-feira à noite, no kitnet, solteiro, em Copacabana. Sexta-feira à noite, o cara solteiro em Copacabana. Pensando o que ele vai fazer, toca a campainha. Aí, quando ele vai dar uma olhada no olho mágico, faz aquela sombra, que não dá para fingir que não está em casa. Chegam 6 parentes para passar o fim de semana de Aracaju. Galera de Aracaju diz que não avisa, chegou para passar o fim de semana lá em Copacabana. Todo mundo visualizou a cena? Quais são os problemas que vão acontecer nesse kitnet, nesse fim de semana? Me ajuda aí. Espaço. O que mais? Hã? Tempo. Barulho. Tempo, vamos botar logística. Logística. Banheiro. O que mais? Despesa é alimentação, é comida. Cama, espaço. Barulho, sujeira. Sujeira tem que ser administrada. Água. Gás. Gás aqui eu vou botar energia. Luz, gás, tudo que tiver energia. Beleza. Então, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: esses problemas serão necessariamente administrados nesse fim de semana, sim ou não? Não tem como, né? Tem que administrar, não é isso? Beleza. Quantas pessoas moravam no planeta Terra em 1800? Alguém tem noção? Chutem. Mais ou menos. 1800, Tu já assistiu a palestra, tu é esperto pra caramba. Não, tu vai me enganar. 1 bilhão. Quantos somos hoje? 7 bilhões. Então, olha só. No kitnet tinha 1 e hoje tem 7.
Leiam aqui para ver se não são as crises que nós estamos vivendo hoje, nesse novo milênio. Espaço, logística, barulho, banheiro, comida, sujeira, água, energia. Sim ou não? Então, primeira coisa que a gente conversou, nós somos uma tecnoespécie. Todo mundo concorda com isso? Faz sentido o que eu estou falando? Eu não estou aqui querendo convencer vocês sem argumentos. Faz sentido isso. Olha só, a segunda coisa que a gente tem que mudar, a forma de pensar o ser humano. O ser humano é uma espécie que vive, que cresce demograficamente em termos globais, compartilhadamente, trocando globalmente. As outras espécies não crescem demograficamente. Não crescem. Nós somos a única espécie que cresce. Eu dei um nome para isso, chamando disso de complexidade demográfica progressiva. Depois eu vou explicar a questão da complexidade. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Se a gente cresce demograficamente, por que a gente consegue crescer demograficamente e as outras espécies não conseguem crescer? Pegar os lobos. Os lobos vivem em alcateia. Vocês nunca viram uma megalópolis de lobo, já viram? Assim, tem uma megalópolis de lobo ali em Mato Grosso. Porque tem ali 30, 40, não passa daquilo. Você pode ter 50 alcateias de lobo, mas elas são isoladas. Você nunca viu um lobo trocando o WhatsApp com outra alcateia. Já viram? Vocês nunca viram um lobo comprando iFood de uma outra alcateia, né? Vindo um motoboy lobo para entregar comida ou pizza para uma outra alcateia. Então, os lobos, eles vivem isoladamente. Podem crescer em várias alcateias. Você pode ter 500 alcateias, mas você não vai ter uma alcateia global. Você não vai ter uma alcateia fazendo negócios entre si. Cada alcateia vive a sua realidade. Está dando para entender? O ser humano, que ocupa todo o planeta, cresce demograficamente. Por que a gente cresce demograficamente? Porque nós somos uma tecnoespécie. Quando a gente começa a ter problema, quando a gente começa a entrar em crise, quando a gente começa a ter problema de crescimento, de complexidade, o que a gente faz? Nós inventamos novas tecnologias. Nós inventamos novas tecnologias. Então, se você pegar aqui 1 bilhão, vamos colocar isso aqui em termos de complexidade. 1 bilhão de pessoas, 3 bi de pratos de comida. 3 bilhões de pratos de comida todos os dias, galera. Olha a complexidade. 3 bilhões de pratos de comida todos os dias. Quando a gente vai para 7 bilhões, nós estamos falando em 21 bilhões de pratos de comida. Por dia. E olha só uma coisa importante. Inadiável. Quando as pessoas começam com esse mimimi, né, das coisas, que o ser humano, viajandão, etc. Falam, não, querido, você tem que pensar que no momento que você acorda, existe um mundo inteiro produzindo 21 bilhões de pratos de comida de alguma forma. É o cara do restaurantezinho, é o cara da padaria, é o cara do supermercado, é a faxineira que está levando não sei o que para o filho dela, é o cara que está produzindo manteiga, é o cara que faz o gás, é o cara que não sei do que, não sei o que lá, não sei o que lá, que é todo mundo produzindo todos os dias 21 bilhões de pratos de comida, que é invisível, mas está acontecendo. Hoje já praticamente está acontecendo. Hoje nós estamos aí com a marca de 14 bilhões de pratos de comida. Está faltando o jantar.
Brasil, em 1900, alguém imagina qual é a população no Brasil em 1900? Chutem. Mais ou menos. Hã? Mais. 1900. Hoje nós somos quantos? 210. Em 100 anos. Quanto é que era 1900? Mais ou menos. 30 milhões. Nós crescemos 7 vezes em 100 anos. Crescemos 7 vezes em 100 anos. Quando a gente começa a falar dos problemas de exclusão social, quando a gente começa a falar dos problemas de gente na periferia e que a gente não sei o que, papá, a gente nunca olha que a gente cresceu 7 vezes em 100 anos. Qualquer país do mundo que crescesse 7 vezes em 100 anos ia estar com os problemas mais ou menos parecidos com os nossos. Obviamente, se a gente tivesse planejado, políticos, não sei o que, papá, mas uma coisa vai puxando a outra. Está dando para entender uma coisa completamente diferente da maneira que a gente tem que pensar o ser humano? Nós somos uma tecnoespécie e porque nós somos uma tecnoespécie, a gente cresce demograficamente. E a gente cresce demograficamente porque nós somos uma tecnoespécie. Quando a gente começa a entrar em crise, a gente inventa novas tecnologias. Faz sentido isso? Não dá para fingir. Isso que eu chamo, quero dizer para vocês, que isso é uma coisa que eu chamo o seguinte, verdade absoluta. Ah, depois existem verdades absolutas? Existem verdades absolutas, que são coisas ligadas à matemática. Nós crescemos uma vez de 1 para 7. Verdade absoluta. Nós precisamos produzir 21 bilhões de pratos de comida todos os dias. Verdade absoluta. Não tem o que discutir isso. Sim ou não? Você pode dizer como come, se todo mundo come, como come, se o cara come mais ou menos. Na média, é isso. Ou todo mundo gostaria de comer 3 vezes ao dia. Mas mais ou menos a demanda é essa. Verdade absoluta. Muito bem. Então, olha só. Tecnoespécie, a gente cresce demograficamente. E agora nós vamos fazer uma coisa que é uma coisa que vai trazer uma outra maneira de pensar o ser humano completamente diferente. Que é a seguinte: se eu cresço demograficamente, se eu desenvolvo novas tecnologias, olha só, o modelo que eu estruturo a sociedade, o modus operandi que eu faço e que eu organizo a sociedade em 1800, ele vai ficando obsoleto. O ser humano, porque ele cresce demograficamente e ele aumenta a complexidade, a sociedade vai ficando obsoleta. A maneira que a gente fazia as coisas num determinado momento passa a não funcionar mais para frente. Não é porque é ruim, não é porque não estava legal, não é porque as coisas não estavam funcionando, porque as pessoas não são boas. É porque simplesmente o que funciona numa cidade de 200 mil, todo mundo sabe que não funciona numa cidade de 2 milhões. Todo mundo sabe que a complexidade, a logística muda quando você muda a quantidade. Você vai fazer um churrasco para 30. Tu vai até comprar no mercado, mais ou menos saber como é que vai ser. Vai fazer um churrasco para 300, tu já vai mandar uma planilha Excel, e que tem que ser uma planilha Excel sofisticada, para não gastar muito nem sobrar. Porque 300 não são 30. Sim ou não? E tu já manda todo mundo trazer o que bebe, porque não vai comprar, que um é com cerveja, um é cerveja sem álcool, o outro é Guaraná Diet, o outro só toma suquinho, o outro é água mineral, mas só São Lourenço. As coisas são assim. Então, olha só o que eu estou dizendo.
que eu estou dizendo para vocês é que a gente tem que se preparar para a cabeça da gente entender o seguinte, que a sociedade vai ficando obsoleta. E ela vai ficando obsoleta porque nós aumentamos a população. Não é porque ela não está legal. Não é porque as pessoas não são boas. Está dando para entender? Ela fica obsoleta porque ficou obsoleta. Se aumentou demais. Por que os lobos não ficam obsoletos? O modelo dos lobos não fica obsoleto. Porque o lobo, quando começa a crescer muito, o que ele faz? Ele se divide. Ele não se mistura. Ele não globaliza. Ele não cria uma complexidade maior. A complexidade do lobos é o seguinte: lobos têm um modelo, olha só, de administração fixo, que funciona para 50 lobos. Não passa de 50. O lobo tem um teto demográfico. E aí ele não muda o modelo dele de administração. O que acontece com o ser humano? Nós não temos teto demográfico. Então o que a gente não tem também? A gente, olha só, nós não temos um modelo de administração fixo. O nosso modelo de administração tem que ser alterado de tempos em tempos. Se não for alterado, nós vamos entrar em crise e vamos começar a passar fome. Ah, mas as coisas funcionam, funcionavam. Todo mundo sabe que a política já era esse modelo. Todo mundo sabe que a justiça já era esse modelo. Todo mundo sabe que o modelo de saúde já era. Todo mundo sabe que o modelo de educação já era. Só que as pessoas não sabem como resolver o problema. Por quê? Porque nós estamos encalacrados na obsolescência do que está passado. Antigamente, quando eu estudava, aí o cara fala, mas você, quando eu estudava na minha escola, eu estudei em escola pública. Meu primário foi todo em escola pública, era do lado de casa. Aí o cara, bom tempo é aquele que você estudava em escola pública. Aí você vai falar, mas quantas criancinhas estudavam em escola pública? Quantos milhões de crianças estudam hoje? Você vai ver que todos os problemas são problemas de complexidade. Nós crescemos demais. Muito rápido. E a maneira que a gente resolve os problemas ficaram obsoletos. Vou dar um exemplo para vocês. Tem alguém aqui da prefeitura, não? Um exemplo para vocês da nossa experiência da Prefeitura do Rio, para mostrar como é que o modelo ficou obsoleto. O Rio de Janeiro tem 10 mil ônibus. Quantos fiscais vocês acham que tem para fiscalizar 10 mil ônibus? Chuta. 100? Menos. 50? Menos. 40. Então, presta atenção. Presta atenção aqui numa coisa. O Rio de Janeiro tem 10 mil ônibus e 40 fiscais. Eu tive num curso de administração, fazendo uma palestra, e coloquei e disse que este é o paradoxo da administração moderna. Como é que um profissional de administração resolve este paradoxo? 10 mil ônibus, 40 fiscais. Aí o cara vai falar assim, modelo Brasil, que a gente está usando até hoje. Aumenta o número de fiscais. Aí o que vai acontecer? Vai chegar no final do ano, não paga o 13º dos fiscais. Por quê? Não tem dinheiro. E 400 fiscais não vão resolver o problema dos 10 mil ônibus, porque não vai resolver o problema dos 10 mil ônibus. Então, nós chegamos a um paradoxo administrativo. E esse paradoxo tem a ver com a complexidade. Eu não consigo administrar 10 mil ônibus no modelo de administração que eu tenho hoje. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês, e aí que eu estou falando que a palestra muda a cabeça das pessoas por causa disso. O que eu estou chamando a atenção de vocês é o seguinte, o nosso modelo de administração atual está obsoleto. Quando as pessoas falam em transformação digital, eu digo, não é a transformação digital que a gente precisa. A gente precisa de uma transformação administrativa. E quando as pessoas falam, que loucura a transformação administrativa, eu falo, não. Loucura é como você pensa a espécie. A espécie é assim que ela funciona. Isso é o ser humano. O que eu estou falando para vocês vai ser dado na escola primária para os nossos netos. Só que a gente acha isso tudo um absurdo, uma loucura. Mas é uma coisa óbvia. É óbvia. Então,
falando para vocês? Eu estou falando para vocês que o ser humano muda de tempos em tempos. Ele é obrigado, não é porque ele quer, porque vai ter uma revolução, porque tem um partido novo, ou porque tem não sei do que. Não! O ser humano é obrigado, quando cresce demograficamente, a mudar a estrutura da sociedade. Porque se não mudar, ele começa a entrar em crise. Até aí nós fomos. Aí vocês vão perguntar, pô, beleza. Então eu vou repetir, hein? Nós somos uma tecnoespécie, estou falando aqui terra plana versus terra redonda. Nós não somos, a tecnologia não é uma periferia, a tecnologia faz parte integrante da espécie. Nós somos, porque usamos a tecnologia, uma espécie que cresce demograficamente, e a espécie que cresce demograficamente precisa de tempos em tempos mudar o modelo de administração. O nosso modelo de administração não é fixo, que nem o do lobo, ele vai se alterando. Depois eu vou contar como é que ele se alterou no passado. Aí vocês podem me perguntar o seguinte, pô, por que a gente está mudando agora? Qual é o gatilho? Qual é o gatilho? Como é que eu saio de um modelo de administração e vou para outro? Quando é que eu posso dizer que eu estou começando a mudar a chave? É uma mudança de chave. Quando é que eu começo essa mudança de chave? Em que momentos da história isso aconteceu? Como é que eu faço isso? A mudança de chave é a chegada de uma nova mídia. Toda vez na história do ser humano que nós mudamos a mídia, nós iniciamos um outro processo civilizacional. Nós introduzimos na sociedade um novo modelo de administração. Nós começamos um novo processo do ser humano. O ser humano, dali para trás, começa a ficar... Já era obsoleto, mas a gente começa a criar um novo ser humano porque eu tenho novas possibilidades para fazer determinadas mudanças. E, pô, peraí. O que você está chamando de mídia? Mídia são 3 coisas juntas. Canais, televisão, rádio, YouTube, Facebook, Twitter, canais. Linguagem, oralidade, escrita, gestos, são linguagens. Armazenamentos, lugares aonde eu coloco e guardo as coisas. Banco de dados, biblioteca, videoteca, lugares que eu guardo as coisas. Isso é mídia. Então o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: se nós somos uma tecnoespécie e se nós precisamos fazer revoluções civilizacionais, por que a mídia muda radicalmente o ser humano? Porque a mídia é a placa-mãe da espécie. Todo mundo conhece computador e sabe o que é uma placa-mãe. A mídia é uma placa-mãe. Placa-mãe. Então o que acontece quando eu faço uma mudança de mídia? Eu mudo a placa-mãe da sociedade. Como assim? Preste atenção numa coisa. As pessoas falam assim, não, mas peraí. É a cultura que define a mídia. Eu faço o que eu quero com a mídia. Eu uso a mídia do jeito que quero. Eu falo, não. Você não consegue ter nenhuma ideia, você não consegue conversar com ninguém, você não consegue organizar nenhum processo se você não estiver usando uma mídia. Você mandou um bilhete, é mídia. Você telefonou para alguém, é mídia. Você mandou um WhatsApp, é mídia. Você fez um vídeo no YouTube ou no Facebook, é mídia. Então, a mídia é responsável pela produção da cultura.
Se eu mudo a mídia, eu mudo a forma que eu faço a cultura. Eu mudo a placa-mãe, porque eu passo a fazer a cultura de forma diferente. Eu mudo a maneira de me organizar, eu mudo a maneira de conhecer, eu mudo a maneira de trocar, eu mudo a maneira de me informar, eu mudo a base, a estrutura básica do ser humano. E eu começo a fazer coisas que eu não podia antes. Então o que eu estou dizendo para vocês? As mídias são responsáveis pelo início de um projeto, de um processo civilizacional. Pô, legal, né? Pô, vamos lá, bota uns exemplos aí para facilitar a nossa vida. Vamos lá, vamos botar uns exemplozinhos para baixar a bola aqui da brincadeira. Aqui é cooperativa de táxi. Aqui é Uber, para vocês entenderem a mudança do modelo administrativo. Cooperativa de táxi todo mundo conhece. Cooperativa de táxi trabalha no modelo de administração que todo mundo acha que é sinônimo de administração, que é a gestão. Gestão e a administração, na minha análise, não são sinônimos. Então aqui eu tenho a administração baseada na gestão. Aqui eu uso a mídia oral escrita. Aqui eu tenho um gerente. Por que eu tenho um gerente aqui? E por que eu tenho aqui e uso oralidade e a escrita e obrigatoriamente eu tenho um gerente na cooperativa de táxi? Porque eu uso todas as mídias, a placa-mãe, a linguagem, o armazenamento, tudo que eu tenho aqui, só me permite resolver o problema dos táxis com o gerente. Então eu crio um modelo organizado pelo gerente no processo. Quantos gerentes tem o Uber, vocês sabem? Quantos gerentes tem o Uber? 0. O Uber pode ter 5 milhões de motoristas e não ter nenhum gerente. Então, o que eu estou mostrando para vocês é o seguinte. Aqui eu tenho a cooperativa de táxi, que tem um modelo de administração que tem gerente, e aqui eu tenho um modelo que também mexe com transporte e resolve o problema de mobilidade da população, não tem gerente. Aí vocês vão me perguntar, né, pô, peraí, como é que o Uber pode não ter gerente e funcionar como está funcionando, e aqui eu sou obrigado a ter gerente? Porque aqui eu estou usando novas mídias, e aqui eu estou usando velhas mídias. E vai naquele início que eu falei para vocês. A mídia define a organização, não é a organização que define a mídia. O que eu estou mostrando para vocês é o seguinte, a mídia define o modelo de administração do Sapiens. Quando eu tenho uma mídia nova, eu mudo o modelo de administração porque eu posso mudar, porque eu tenho novas ferramentas para fazer a mudança. E a mudança que a gente está fazendo hoje, principal, é acabar com os gerentes, acabar com os professores, acabar com os editores, acabar com os juízes, acabar com todo mundo que está aqui no meio, intermediando e atrapalhando, para lidar com a complexidade. Aí você vai me perguntar, como é que o Uber consegue não ter gerente e não virar uma bagunça? É uma pergunta boa. Como é que o Uber consegue ter gerente e não virar uma bagunça? E por que aqui eu não posso acabar com o gerente, que vai virar uma bagunça? Porque aqui eu estou usando uma mídia antiga. E aqui eu estou usando uma mídia nova. Quando as pessoas querem implantar esse modelo aqui não funciona. E é isso que eu vim trazer para vocês. Não dá para você trazer isso aqui para cá, porque aqui eu tenho uma mídia e aqui eu tenho outra mídia. Essa mídia aqui tem um modelo de administração que vai para frente e vai abandonar esse. Isso aqui está acabando, está ficando obsoleto, isso aqui vai acabar, não vai mais funcionar. Pode demorar, mas vai acabar. Nepô, como é que eu consigo imaginar uma empresa que não tem gerente? Aí eu vou falar um troço que vocês vão ver, que tem a ver com mudança de mídia. Deixa eu ver se eu acho aqui. Nós estamos introduzindo na sociedade a linguagem das formigas. As formigas não têm gerente, as formigas não têm líder alfa. Então vamos ver como é que funciona a linguagem das formigas. Isso aqui é um vídeo que tem
basicamente da comunicação das formigas, e ele mostra que as formigas fazem aqui no chão um rastro químico. As formigas fazem um rastro, elas não têm líder alfa, porque é muita formiga e não dá para ter líder alfa. Então aqui, quando o fogo surge, o rastro químico das formigas se perde. E aí é como se tivesse caído o Wi-Fi ali, está todo mundo aí batendo cabeça. Elas não conseguem se entender porque o fogo atrapalhou a comunicação das formigas, a comunicação das formigas é feita através de rastros químicos. Tá certo? Então elas vão tentando se organizar, refazendo o caminho. Elas estão aí naquela fase de tentar refazer o caminho. Vão reestruturando e vão de novo usando um rastro químico para lá. Vocês vão ver isso no laboratório para ver exatamente como é que isso funciona. Olha só que interessante. A formiga está deixando tracejados. Ela vem deixando tracejados. Isso é a comunicação das formigas. Ela vê que tem comida e quando ela volta, olha só que interessante. Ela vem deixando um rastro fixo. Ela está fazendo o quê? Ela está curtindo o caminho. Ela está deixando estrelinhas no caminho. Depois tem aqui um WhatsApp. Tem um WhatsAppzinho rápido e básico aqui, quer ver? Ó, tem um WhatsAppzinho, mas o básico, o mais importante, é que as formigas se organizam por rastros. Quando a gente vê o Waze é formiga. Comunicação das formigas, nova mídia. Você está no caminho, vai marcando, deixando os rastros, os outros vão sabendo o que está tendo. É o modelo de comunicação complexo que as formigas usam. É a nova mídia. Você vai avisar que tem polícia, nova mídia. Você vê que o Waze não usa oralidade e não usa escrito, não usa os gestos. É uma outra comunicação, é um outro modelo de linguagem. E é isso que permite que você tenha milhares de pessoas podendo se comunicar, trocar e evitar engarrafamento, etc. tal, em função da complexidade, usando um novo modelo de administração e um novo modelo de comunicação, que são as linguagens. Então, a disrupção do Waze é a introdução da nova linguagem das formigas. É basicamente formiga. O Airbnb é formiga. O Mercado Livre, formiga. Facebook, formiga. YouTube, formiga. A comunicação que a gente está usando para não ter gerente é você colocar as estrelinhas no motorista do Uber. E o motorista do Uber que não tiver 4.7 sai da plataforma. Ele não tem um gerente coordenando para ele sair ou não. Quem define se ele fica ou não são as pessoas através das estrelinhas. É o modelo de linguagem das formigas. É o novo modelo de administração que pode ser organizado sem gerente. Não é porque esse modelo aqui, não é porque tem nova tecnologia só. É um tipo de tecnologia que introduz na sociedade um novo modelo de administração, que não é compatível com isso aqui. Porque esse aqui usa uma linguagem e esse aqui usa uma outra linguagem. Muitas empresas estão tentando pegar isso e implantar aqui, e não está funcionando. E ninguém entende por que não está funcionando. Não está funcionando porque aqui já é uma nova geração administrativa que a gente está vivendo. Na sociedade, vamos pegar as mudanças de mídia. Há 70 mil anos, a oralidade, para vocês verem como é que muda a civilização. Deixamos de gesticular e passamos à oralidade. Agricultura, domesticação dos animais e ida para as aldeias foram possíveis por causa da oralidade. Quando chega a escrita manuscrita, a gente passa a escrever e se comunicar a longa distância, nós criamos as grandes religiões e as grandes civilizações. A maior parte das pessoas não se toca, mas a Bíblia
significa livro. Biblioteca. Bíblia é a palavra de Deus escrita. E só existe a religião da Bíblia porque tivemos a mídia Bíblia, livro. E ali estruturou, e a gente saiu das aldeias porque a gente criou as religiões que puderam juntar aldeias separadas. Para vocês verem a importância da mudança. Depois nós tivemos a mídia impressa, em 1450, quando inicia a sociedade moderna. Inicia o sistema capitalista, o republicano, a gente termina com a escravidão, e em 1800, quando a gente consolida o modelo novo de administração, que a gente termina com ele e vai para os primeiros ministros e tal, a gente introduz na sociedade esse novo modelo. Então, vou abrir agora para as perguntas. Então, eu queria colocar para vocês o seguinte. Qual é a conclusão? A conclusão é a seguinte. Dentro dos meus estudos, o que eu faço hoje? Como é que eu trabalho hoje? Eu trabalho hoje da seguinte maneira. A primeira coisa que eu oriento os meus clientes, eu trabalho com inteligência competitiva, é fazer uma palestra como essa, fazer um workshop, para as pessoas tomarem pé dessas coisas que a gente está falando, para assumir de uma maneira mais consistente o que está acontecendo. A segunda coisa que eu faço, palestra e workshop. E a gente fez esse teste na Prefeitura do Rio. Eu crio uma área separada, que é essa aqui, um laboratório que eu chamo Laboratório Administrativo Bimodal. Administração Modal 1, Administração Modal 2. Eu sugiro que a empresa tenha 2 modelos de administração em paralelo. O Modal 2 trabalha com as novas mídias. O Modal 1 trabalha com as velhas mídias. Continua funcionando. Atendendo os clientes. Bem, certo, não para. Mas não inventa de trazer aquilo para cá, que não vai funcionar. Porque não é compatível. São mídias diferentes, que estabelecem modelos de administração diferentes. Só que as pessoas, na cabeça delas, não imaginam que a gente está mudando o modelo de administração. Porque a gente está vivendo a ideia de que a Terra é plana. A gente não entendeu que a gente está indo para um outro paradigma aqui. E aqui a gente então cria esses modelos e isso vai gerando startups, novos negócios, já na nova mídia. O blockchain é uma mudança na mídia. Aí pegando na área de bancos, aqui você tem o dinheiro centralizado produzido pelo Banco Central e aqui eu tenho um dinheiro feito de maneira distribuída através de um novo armazenamento. A mudança é no armazenamento, não é na linguagem. Eu tenho um armazenamento distribuído e compartilhado. Aqui eu tenho o banco que armazena o dinheiro e a conta corrente das pessoas, e aqui eu tenho uma conta corrente distribuída no modelo peer-to-peer. Eu acabo com esse modelo aqui. Por que eu faço isso? Só para fechar. Por que eu faço isso? E aí tem uma coisa muito interessante que é a mega tendência do milênio. O ser humano, quando ele aumenta a complexidade, ele vai precisar fazer, obrigatoriamente, não é porque ele quer, ele vai ter que aumentar a capacidade de cada indivíduo decidir melhor. Ele vai ter que empoderar os indivíduos, cada indivíduo, para que aquele indivíduo empoderado com mais informações e mais decisões possa decidir melhor todos os momentos da sua vida. Desde a hora que ele vai comprar, da hora que ele vai se vestir, da hora que ele vai tomar as decisões, da hora que ele vai aprender, ele tem que melhorar a capacidade dele para poder ajudar na complexidade. Foi o que nós fizemos na Idade Média, no final da Idade Média. Eu empoderei as pessoas de papel impresso, depois eu empoderei as pessoas pelo voto, eu acabei com a escravidão para que cada um pudesse resolver os seus problemas de habitação, etc. E a partir daí eu consegui lidar melhor com a complexidade e por causa disso eu cresci demograficamente. Agora a gente vai ter que fazer de novo um ciclo de descentralização. Eu preciso empoderar mais as pessoas.
eu tenho que tirar o bilheteiro, eu tenho que tirar o trocador, eu tenho que tirar o garçom do restaurante aquilo, eu tenho que tirar o gerente, porque cada pessoa vai ter que ter mais poder de decisão para ajudar na complexidade. É aquela história do churrasco, cada um leva a sua bebida, cada um vai ter que assumir mais responsabilidade, porque o negócio pegou. Então eu vou dar um aplicativo na mão de um cidadão, para que ele, através do aplicativo, aí vamos resolver o problema do paradoxo da administração, através dos aplicativos dos passageiros, eu avalio os ônibus e os motoristas e eu uberizo a frota de ônibus. E aí, de uma forma muito barata, eu fiscalizo 10 mil ônibus. Eu coloco 1 milhão de fiscais fiscalizando os ônibus. Aí eu resolvo o problema de maneira sustentável, faço. Mas, obrigatoriamente, eu tenho que aumentar o poder do cidadão. Se eu não aumentar o poder do cidadão, eu não lido com a complexidade. Então, não é que nós vamos para um mundo em que a gente pode querer aumentar a responsabilidade. Essa responsabilidade é obrigatória. Ela já se inicia e depois tem toda uma discussão que você tem mudanças no cérebro, que a nova geração já alterou o cérebro dela em função do uso das mídias, etc, etc. E a gente então começa um processo de mudança. Bom, o recado era esse. Vamos abrir para algumas questões para a gente... Fala. O senhor mesmo. Não, boa tarde a todos. A questão não é nem voltando ao passado, né? Geralmente a gente está ligado ao passado, nesta vida. O porquê que essas novas mídias, por exemplo, vou colocar o exemplo da cooperativa de táxi, né? Eu sempre observei isso. Por que o sistema não adotou essa nova mídia de imediato? Né? E sim se combateu, como a gente viu aí recentemente, continua havendo ainda, né? Aquela questão dos táxis em relação ao Uber. Isso é um dos exemplos, então foi citado aqui, que existe vários outros em relação a isso. Por que a cooperativa de táxi não foi ela que criou o Uber? Não, eu não digo nem que criou, né? Não pôs em prática, né? No tempo hábil. E sim procurou-se combater, né? Ser contra ao processo. Né? Eu acho ótima a sua pergunta. Como é seu nome? Melo. O que acontece é o seguinte. O piloto automático, ele é um remédio e é um veneno. Quando é que o piloto automático é um remédio? Agora eu estava fazendo uma obra no banheiro, toda hora que eu queria ir ao banheiro, eu já batia na porta do banheiro e esquecia que estava em obra. Porque a minha cabeça, o piloto automático, funciona. Então eu crio uma série de rotinas para facilitar a minha vida. Para economizar energia. Eu não vou acordar assim, será que hoje eu vou caminhar ou não vou caminhar? Não, eu já acordo, meto um tênis, já estou caminhando. Piloto automático. Então o piloto automático é um remédio. O problema é que o piloto automático, olha só que coisa interessante, ele vai, aos poucos, assumindo, devagarinho, sem você sentir, de leve, aos pouquinhos, ele vai começando a virar você. Você começa a virar um piloto automático. E você não consegue mais ver que muitas coisas que você faz já estão na sua identidade. E você não consegue mais ver que é um piloto automático. E aí você perde o acesso ao piloto automático. Você não consegue mais enxergar. Tem uma história interessante, Melo, que os índios, quando viram os europeus chegando nos navios, eles não entenderam o que era aquilo. Eles não conseguiam entender. Porque aquilo fugia completamente do paradigma deles.
A identidade deles não imaginava que ia chegar alguma coisa daquele jeito ali. Eles ficaram completamente deslumbrados. Então, o que acontece? Qual é o grande problema do mercado hoje, Melo? Nós estamos, e eu vivo isso há 11 anos, posso falar isso de cadeira, porque se você quiser eu mostro todas as minhas cicatrizes. As pessoas, por vários motivos, até porque a gente está terminando uma era civilizacional, as pessoas mergulharam no cotidiano, no dia a dia, na questão das metas, das não metas, da guerrilha que é viver numa empresa, é uma guerra frequente. As pessoas perderam capacidade de reflexão. Os alunos que chegam na sala de aula para mim, os meus alunos, por causa da escola atual, eles não têm capacidade de reflexão. O cérebro deles é assim, 99% é decoração, decoreba. 1% é reflexão sobre o que eles decoraram. Nós perdemos capacidade de refletir. Isso é uma característica do que a gente está terminando. A indústria da música já era. Mudou radicalmente. Não conseguiu fazer nada. Não teve nenhuma empresa grande, tradicional, que conseguiu dar a volta por cima. Ah, mas a Apple era uma empresa que já tinha um viés de inovação. Mas uma empresa tradicional, para dar a volta por cima... Eu cito muito o caso da TV Globo, que eu fiz o primeiro projeto lá com eles, na Infoglobo. Nós lançamos uma rede social para leitores há 5 anos atrás. Foi a primeira rede social de leitores do mundo, desenvolvido com a parceria com a FAPERJ lá do Rio. Os caras descontinuaram o projeto. Hoje alguns jornais estão fazendo isso e se diz que é a grande inovação. Nós há 5 anos fizemos isso. E os caras não conseguiram entender. A TV Globo diz que está inovando, mas o que está acontecendo com a TV Globo e com a maior parte das organizações? Ela está indo cada vez mais para os pobres, despossuídos e pessoas mais velhas. Pode reparar. A TV Globo cada vez ela vai para uma classe mais pobre, de baixo poder aquisitivo e pessoas mais velhas. O jovem e alto poder aquisitivo abandonou a TV Globo. Eles não lançaram o YouTube. Porque a cabeça da TV Globo, olha só que loucura, Melo. A cabeça da TV Globo, que é a cabeça da gestão, olha só, eu controlo o conteúdo. A cabeça do YouTube eu dou ferramentas para as pessoas fazerem os seus conteúdos. Uma imobiliária de temporada ou um hotel, eu tenho um apartamento que eu alugo, e aqui, no Airbnb, eu ajudo as pessoas que têm apartamento a alugar seus apartamentos. É uma plataforma que você organiza a coisa. Então, esse modelo de administração aqui, que é interessante, e eu tenho falado muito sobre educação lá com o pessoal do município do Rio, aqui eu controlo a qualidade. No Uber, você sabe que o motorista é responsável pela qualidade do atendimento. Não é o Uber. É quase como se fosse um shopping center. Eu faço essa brincadeira. Você entra num shopping center, compra um sapato. Ah, o cara na loja de sapato te tratou mal. Ah, ele me tratou mal. Ah, eu vou reclamar na administração do shopping. Não, a administração do shopping cuida do banheiro, da escada, da segurança e do estacionamento. O problema do sapato é com a loja de sapato. O Uber é um shopping center. Ele não é responsável pelo que as lojas fazem. Ele não é responsável pelos motoristas. Ele é responsável para garantir que os motoristas que tenham uma nota mais baixa que 4.7 não continuem na plataforma. Isso ele é responsável.
Está dando para entender a mudança? Aqui eu sou responsável por qualidade. Aqui eu sou responsável pelas transações, como se fosse um shopping center. E aqui eu tenho exponencial. Eu sou exponencial aqui. Tem uma coisa aqui, Melo, eu tenho discutido, que é chave para o Brasil, e a galera que tem projetos para a mudança do país, a gente tem que pensar o seguinte: esse modelo educacional nosso está falido. Não é que está falido, já era falido antes, e agora está mais falido ainda. O problema nosso é qualidade na quantidade. Aliás, todos os problemas são esses. Dos ônibus, da saúde, da justiça. Aumentou a quantidade e você perdeu qualidade. Então a gente tem que pensar um modelo de educação que é uberizado. A saída para a educação não é mais professores, professores, mas bem... Aí os meus alunos que fizeram curso comigo, eu estou me candidatando a vereador. Qual é a proposta? Mais professores mais valorizados em sala de aula e menos alunos. Eu falei, então você não diz nunca que foram meus alunos. Que eu acho um absurdo. Porque a conta não vai fechar nunca. Então você tem que pensar no modelo que é o seguinte: como é que eu faço uma educação digital de qualidade para 1 milhão? Esse é o paradoxo. Eu não sei como fazer. Tá, mas esse é o problema. Vamos descobrir uma forma de fazer. Eu preciso botar 1 milhão de pessoas com qualidade. Como é que eu faço isso? Eu tenho que uberizar novas mídias, novo conteúdo, novo modelo de administração. Não tem professor. Como é que eu vou fazer uma escola sem professor? O professor tem que virar um curador. E os alunos têm que resolver problemas. Então eu tenho que começar a pensar uma nova forma. E eu tenho que experimentar, que é o que a gente está tentando criar no Rio. Um laboratório para pensar o que a gente chama de educação exponencial. Eu colocar 1 milhão de alunos com qualidade. É isso que é a questão. Aí o que vai acontecer? Toda essa galera aqui que é professor aqui vai dizer, mas isso aí não tem qualidade. Porque qualidade é professor em sala de aula, bem remunerado, com pouco aluno. Isso era qualidade, meu filho, quando o Brasil tinha 30 milhões. Com 210 milhões, isso não é mais qualidade. Não há possibilidade, não tem dinheiro. A não ser que você pegue e mate 2/3 das crianças. Fala. Toma, pode falar aqui, depois eu pego lá. Com relação a essa questão das empresas, que você falou, que tem até um trabalho, né? E que dentro da empresa você tende a dividir, né, até uma área assim, para criar essa nova metodologia, o sistema de administração 3.0 e a outra modelo antigo. Porque eu vejo assim, que numa empresa tradicional você encontra, né, todo aquele, como você disse aí, mega paradigmas na cabeça das pessoas, dos funcionários, colaboradores, até dos próprios gestores. Então, minha pergunta é, como seguir uma transformação dessa, né, para a administração 3.0 dentro da empresa tradicional? E aqui você encontra diversos fatores que estão ligados ao modelo antigo. Cara, eu estou tentando a técnica da hipnose. Hipnose é vacina, inventando uma droga em que eu coloco uma agulha na cabeça do cara, tiro um líquido lá de dentro, puxo, né? Aí bota aqui, aí introduz um outro líquido lá dentro. Sabe qual é o problema que tem aí? É o seguinte. Nós estamos vivendo, em função da mudança de macro paradigma, uma coisa que eu chamo de mentalidade suicida. As organizações tradicionais, primeiro que elas não estão tendo acesso a isso que vocês estão ouvindo aqui. Porque as empresas tradicionais de consultoria estão falando em transformação digital e não de transformação administrativa. Porque as empresas de organização tradicionais também estão em crise, de consultoria tradicionais. Porque elas não vão abrir mão de uma série de recursos que eles têm, dizendo para os caras que o modelo deles acabou. Então eles não vão fazer isso.
Então, mentalidade suicida é o seguinte: você continua fazendo a mesma coisa, fingindo que isso aqui não está acontecendo. E a pessoa começa a rezar para que o Bitcoin e o Uber não entrem no mercado deles. Porque se o Uber e o Bitcoin entrarem no mercado deles, que é mídia, mudança de armazenamento, em quem vende armazenamento. Porque olha só que interessante. O banco, o que ele faz é vender armazenamento, intermediar armazenamento. Eu armazeno dinheiro e todo mundo tem que ir no banco com a segurança do banco. Se eu tenho um modelo que eu tenho um armazenamento distribuído, eu não preciso mais do banco. O banco, olha só, vai naquele primeiro negócio que eu falei. O banco, eu não vou pisar na cadeira, mas eu vou ficar ajoelhado na cadeira. O banco está ajoelhado em cima de uma mídia. Todo o modelo de negócio do banco foi estruturado numa coisa chamada armazenamento centralizado. No momento que eu crio um armazenamento distribuído, aquele modelo que tinha ali acabou. A indústria da música estava ajoelhada em cima de canais de mídia de distribuição. Ninguém pode pegar música porque eu sou dono dos canais de distribuição que são feitos através de CDs, ou discos, LPs ou fitas, cassete. Quando eu venho com peer-to-peer, que vem o Napster, etc., você estrutura um outro modelo. O canal mudou embaixo. Está dando para entender como é que... O que gira em torno do quê? É a empresa que gira em torno da mídia, porque com a mídia nova eu crio uma nova empresa para fazer outras coisas. E aquele cara que tinha montado o negócio dele em cima da placa-mãe passada, acabou o negócio dele. Então eu estou falando aqui, música, canal de distribuição, Uber, linguagem, porque eu estou usando linguagem de administração nova, e Bitcoin, eu estou usando um novo tipo de armazenamento. As empresas que vendem armazenamento centralizado, canal e organização através de linguagem, de organização, de logística, vão aos poucos perder espaço para esse modelo aqui. Só que as pessoas, olha só que coisa interessante que está falando, a mentalidade das pessoas é que o negócio delas é permanente e eterno. Ela não entende que ela estruturou numa cadeira, que é uma cadeira que muda. A cadeira não é fixa. Está dando para entender? Essa cadeira aqui, ela muda com o tempo. E ela estruturou todo o negócio dela em cima de uma cadeira que já passou para outra. E ele não consegue entender isso. Porque é aquela história que eu estava falando no início. As pessoas acham que a Terra é plana, que é o Sol que gira em torno da Terra, ou que a gente veio de Adão e Eva. Não entra na cabeça desse cara, e eu acho difícil realmente entrar. Não é uma coisa fácil. Imagina você chegar assim, ó, galera, acabou, não tem terra plana, a terra é redonda, e vamos continuar trabalhando normal. O cara, peraí, como é que é? Demora uma geração ou duas, só que, aí tem uma coisa que é a seguinte, como é teu nome? Esqueci. Roger. A revolução digital não está nem aí para essa mentalidade das pessoas. Não está nem aí. Está passando o trator por cima. E quem é que vai fazer a diferença, Roger? É por isso que é o meu esforço. Quem vai fazer a diferença hoje é quem entender primeiro. Como é que uma empresa se prepara para competir nesse novo mercado? Basicamente, mudança de mentalidade. É pegar isso tudo que a gente está conversando, aprofundar isso, criar um laboratório, né? E a partir daí a gente começar a pensar em modelos diferentes. Tá a galera do MBL aí, não tá, pessoal? Beleza. Vamos falar de uma coisa que eu queria falar, que é o seguinte. Eu tive um debate com o Partido Novo, para vocês verem como é que isso se aplica na política. O Partido Novo está vivendo essa crise da complexidade também. E eu fiz um vídeo no YouTube, e eu estava no início lá do partido, fiz palestra para eles e tudo. Olha o que o Partido Novo está fazendo. Nós queremos fazer um partido novo, com políticos legais. Ok.
Então, beleza. Então, o que eu faço? Ah, você quer ser do Partido Novo, Melo? Quer se candidatar pelo Partido Novo? Então, você vai passar aqui por uma espécie assim de um concurso. Vai ter entrevista, eu vou te fiscalizar, vou ver quem você é, vou conversar contigo, vou bater um papo. Você vai ser um cara carimbado. Só qual é o problema disso? Enquanto o partido tiver 50 deputados, eu vou conseguir fazer isso. Mas quando tiver 5.000, eu vou perder o problema da complexidade. Então, como é que é a saída liberal para esse mundo novo? Eu tenho que deixar de pensar a política nesse modelo aqui, com as linguagens que eu tenho, oral e escrita, que eu tenho que conversar com a pessoa, que eu tenho que fazer a seleção, etc. Tal, que eu estou montado aqui. O que eu venho para cá? Eu vou uberizar o político. Foi o que a gente começou a fazer, que eu parei no meio. Era uma plataforma em que eu dou estrelinha para os políticos. Eu acompanho 5.000 políticos, 10.000 políticos, 30.000. As pessoas que votaram nele vão dando estrelinha. Se ele não tiver as estrelinhas referenciadas, ele sai da plataforma. Aí eu posso ter no Partido Novo 5 milhões de políticos. Não tem problema de escala, tá? Não vai entender? O problema é que as pessoas estão querendo resolver. Eu fiz o vídeo que era esse. Vocês estão com as boas intenções, mas com diagnóstico equivocado e com tratamento equivocado. Não vai ser possível criar um partido novo no Brasil, honesto, bacana, etc. tal, que não seja uberizado. Porque vai chegar um determinado momento e aí começa, o Partido Novo começa com o problema. Ah, eu não vou lançar candidato aqui, eu não vou lançar candidato ali, eu não vou poder fazer isso. Por quê? Porque tem medo da prostituição do partido. E aí o partido fica todo amarrado. É a briga da complexidade versus controle. Fala. Bom, minha pergunta, eu queria puxar um pouco mais para o lado prático, do ponto de vista de negócio. Eu achei muito interessante, realmente abriu minha cabeça essa questão. Você falou de dar poder às contas, né? E ao mesmo tempo, a gente conversou aqui sobre que o novo está aí, né? Passando por cima de tudo, mas o velho também ainda está tentando segurar. Então, está sendo uma briga entre essas duas coisas. Um vai se acabar, não temos dúvida, mas ele vai resistir ao máximo. Do ponto de vista de negócio, a gente tem que saber como é que essa luta está para poder investir da forma correta. Então, se a gente der poder às pontas, der poder às pessoas para dar estrelinha, etc., e elas não estiverem preparadas para isso, do ponto de vista de solução de negócio, nosso negócio não vai dar certo. A gente tem que saber o momento certo. Nos Estados Unidos o momento é um, aqui no Brasil é outro. Por exemplo, politicamente, provavelmente a população brasileira ainda não está preparada para dar estrelinha para os políticos, mas dentro de algum tempo estará. Então, se eu quero criar alguma coisa como negócio, né, para gerar receita em cima dessa mudança, o que é que você recomenda para eu poder observar corretamente em que ponto está essa transição? Bom, duas ótimas perguntas. Então vamos separar duas coisas. Você falou aí da preparação das estrelinhas. Olha só. Toda avaliação de estrelinha é pós-consumo. Todo mundo está preparado para avaliar o consumo, porque todo mundo sabe se foi bem ou mal atendido. Tá? Então essa é a primeira coisa. Então, se você foi no cinema, gostou ou não, se você foi no Airbnb, você gostou ou não, se você foi no Uber, gostou ou não, qualquer pessoa, por mais analfabeta que seja, sabe se foi bem atendido ou não, pelo critério dele. E não importa, se você chegar lá e tiver uma música evangélica tocando e você não for evangélico, você pode se incomodar, mas o outro não vai se incomodar. Isso chama individualidade de cada um, que vai ter um critério diferente das estrelinhas. E aí você faz uma média geral para avaliar. Beleza. Então nós estamos falando de avaliação por consumo. Então todo mundo está preparado para avaliar consumo. Na questão da política, e aí a mesma coisa na questão da educação, nessas questões, e a gente falou o negócio do ônibus lá, é o seguinte: você não começa um projeto desse
que é uma mudança radical da cultura administrativa, em massa. Você faz um modelo urna eletrônica. Você pega uma linha de ônibus, uma escola, você pega um município para experimentar essa coisa das estrelinhas. Porque você tem que fazer a plataforma, você tem que fazer o algoritmo, você tem que poder avaliar, você tem que saber como é que vai funcionar, você vai ter que desenvolver todo um trabalho. Não vai botar de massa que vai quebrar o processo. É meio processo de urna eletrônica, foi aos pouquinhos, até chegar a todo geral. Beleza. Terceira pergunta que você está me fazendo é, Nepô, em termos de negócio, aonde que a gente pode investir nesse negócio? Eu fiz aí um uberômetro. E agora a gente teria que fazer agora um blockchainômetro, né? Para a gente poder ver. Então, qual foi a lógica que eu cheguei na questão do Uber? Quanto menos complexo e quanto mais independente forem os agentes daquele processo, mais fácil é uberizar. Eu posso uberizar uma empresa que faz motor de avião? Essa, na minha opinião, vai ser uma das últimas. Há uma interação muito grande, uma complexidade muito grande e um risco muito grande envolvido no processo. Então, eu não iria uberizar uma empresa que faz motor de avião. Mas eu já vejo muitas iniciativas de uberizar manicure, uberizar cabeleireiro, uberizar barbeiro, uberizar passeador de cachorro. Por quê? Independentes, processos pouco sofisticados. Qual é o processo que vai caminhando na direção para frente? As pessoas, você vê que o Uber, quando ele introduz o Uber Pool das caronas, ele ali está metendo inteligência artificial já mais sofisticada. Eu pego você na praia, pego ele no campo de futebol, pego ele lá no hotel, e aí eu faço o cálculo da passagem de cada um vai ficar num determinado lugar, cada um vai ser cobrado no cartão. Não é um negócio simples, é sofisticado. Óbvio que isso vai avançar. E cada vez mais eu vou desenvolvendo tecnologia para permitir que eu faça isso em cada vez mais áreas mais complexas. Então a gente vai fazendo. Muita gente também entra numa roubada que diz assim, mas eu quero ver uberizar uma hidrelétrica. Aí a pergunta é, teremos hidrelétricas? Porque não é só mudança administrativa, é mudança cultural. Muita gente fala assim, não sei o que dos carros, mas teremos carros? Que tipo de carros nós vamos ter? Né? Porque as mudanças elas vão acontecendo no seguinte sentido, as pessoas começam a pensar novas soluções. Eu li um jornal no Globo, saiu no domingo, que a Dinamarca se especializou em energia renovável e a eólica. Tudo que for renovável é o negócio deles daqui para frente. Então você vai começar a ter negócios e comércios e coisas para você poder fazer a coisa das mudanças. Que aí você também tem aquele problema da complexidade, a gente viu aqui, tem problema da sujeira, problema todo. Então a gente vai começar a sair desse processo. Muita gente acha que o capitalismo é o problema da poluição. O capitalismo é a saída para a poluição. Se você tiver empresas que queiram ganhar dinheiro com a sujeira, você consegue resolver o problema da sujeira. É o que tem que ter energia. Ele ia falar depois. Fala. Fala seu nome primeiro. Olá, meu nome é Ricardo. Eu queria falar. Você falou, citou a Globo, a questão do jornal eletrônico, né? E realmente ela terminou o projeto talvez fosse bom, mas provavelmente ela terminou porque não dava dinheiro, né? Talvez ela não tivesse preparado o custo com o retorno. Então, quando você elabora isso em vários jornais, você consegue dividir esse custo e proporcionar esse resultado mais para as pessoas, com custo menor. É isso que eu queria dizer. Em relação ao Partido Novo, eu acho que o Partido Novo está se impondo perante a sociedade como um partido diferente, dizendo que é uma marca para a sociedade, diferente dos outros partidos. Então, quando ele carimba lá
como o senhor disse, carimba, isso é novo. Então ele está dizendo que tal pessoa está se comportando com um comportamento liberal, ele vai tomar atitudes como políticos liberais. Então, essas atitudes, saindo fora, algum desses representantes do Novo saindo fora, ele acaba saindo fora do partido, e é onde eu acho que o partido tem que se envolver e comunicar para a sociedade. E aquela pessoa não é mais novo porque ele não tem essas ideologias. Está no caminho errado. Eu acho que o caminho do Partido Novo é o certo, mas ela tem que abordar a comunicação com a mídia, como você falou, a mídia, com a sociedade que apoia o movimento do Novo para continuar com a ideia de melhorar as coisas para a sociedade. Não, olha só. Sua primeira questão. A Globo, o jornal ali, foi um problema. Não, olha só, o problema ali. Não, olha só. A ideia da rede social de leitores era extremamente lucrativa. Porque tinha um cara que falava sobre sinuca, o outro falava sobre Botafogo, o outro falava sobre não sei o quê. Cada um foi criando o seu canal. Se botasse, que nem fez no YouTube, anúncios em cada segmento desse, você ia compartilhando esses negócios. Qual é o problema da mentalidade, Roger? O problema da mentalidade. A Globo se vê como uma empresa produtora de conteúdo e ela não consegue abandonar isso. Então, ela é como se ela tivesse... Aí tem uma coisa engraçada que eu estava falando, brincando para lá. Não, mas o senhor, o problema que acontece é o seguinte: a mentalidade é mais ou menos o problema que eu vejo em muitas pessoas que continuam defendendo o PT, por exemplo. A pessoa já perdeu a capacidade de separar o que é a maneira que ele pensa da identidade dele. Juntou a identidade no perfil. Então a pessoa não consegue mais pensar de forma diferente. Ela é mais ou menos o que acontece com a gente com o time de futebol. Eu sou Botafogo, eu não vou deixar de ser Botafogo. Eu vou morrer Botafogo. Só que Botafogo, ser Botafogo, não é uma coisa que prejudica se eu continuar sendo Botafogo. Diferente de um partido político e diferente de um negócio. O negócio não pode ser uma identidade. O negócio é uma ferramenta para gerar dinheiro. Então, esse que é o problema. Então, é uma mentalidade suicida. Em relação ao negócio do Novo, eu diria para você o seguinte: tudo que você falou, eu concordo. Vou votar no Novo de cabo a rabo, estou apoiando, então não é isso. O que eu estou falando é o seguinte: e aí que é a discussão que eu pedi para vocês virem, para a gente conversar. A discussão do liberalismo 3.0, que passa pelo Novo também, é você construir um novo modelo de política, um novo modelo de educação, um novo modelo de sociedade, em que você use essas plataformas para resolver os problemas da sociedade. Tem uma coisa nesse âmbito da discussão dos liberais, que é a seguinte: quem fez a estrutura da sociedade moderna foram os liberais clássicos. Eles pegaram a sociedade antiga, o potencial da nova mídia, que era a prensa, e refizeram um modelo para construir a sociedade moderna. Então eles foram nos gregos, deram uma cavucada lá, mexeram aqui, arrumaram e fizeram um conceito novo para a gente construir. É isso que a gente tem que fazer agora. Então, o problema do Partido Novo é o seguinte: enquanto ele for pequeno, ele vai conseguir ter esse modelo que ele tem. Só que ou ele não vai crescer, ou se ele crescer, ele vai ter um problema que os outros vão ter. A única forma de evitar que ele possa ter exponencialidade é eu construir um modelo de fiscalização através das estrelas, que pode ser esse critério que você está falando,
se o cara continua defendendo o liberalismo, se ele está votando com as ideias liberais, se ele está... É um dos critérios que você pode ter para botar a estrela, entendeu? Mas se você não tiver a possibilidade da estrela, você fica sempre limitado ao número de pessoas que pode fiscalizar. Mas você acha que dentro de liberais existe um ponto de vista? Se eu tenho uma ideia liberal, digamos aqui, eu e os colegas aqui, né, são liberais. Eu e os colegas aqui somos liberais. Eu tenho uma ideia liberal. Eu posso considerar liberal e outro colega que é liberal não considerar? Não, olha só, digamos assim, numa plataforma dessa a gente tem que discutir quais são os critérios que você vai usar para você dizer que aquela pessoa continua ou não na plataforma. Um dos critérios é esse. O cara diz, a gente considera aqui, porque aí tem as discussões, né? Um acha que um liberalismo mais light, que você tem ainda saúde e educação, um liberalismo mais radical, que não tem saúde e educação, anarcocapitalismo, quer dizer, tem umas variações aí que você pode ter de discussão, de debate. O que eu estou chamando a atenção é que a gente precisa usar uma nova mídia, um novo modelo de fiscalização, para a gente poder pensar nisso. Então, vou fechar e vou pedir só agora uma palavra. O que você... desculpa, você ia falar. Fala. Tá, vamos fechar. A última pergunta, vai. Então, sobre essa questão do transporte. Aí entra a questão do Estado, né, como o governo atrapalha. Porque no caso do transporte público, para ele adotar um modelo desse descentralizado, ele precisa que a pessoa tenha o direito de pegar um ônibus, quando chegar na fábrica, na carroceria da CAI, lá em Botucatu, comprar o ônibus dela e botar para rodar. Só que, tipo, ela não pode fazer isso porque é uma concessão. O Estado ele fornece essa concessão. Como é que um sistema descentralizado de avaliação vai ser eficiente no modelo em que o Estado regula as coisas? E aí já entra na questão do Banco Central. Será que o Banco Central pode deixar de existir, especialmente, ele pode caminhar para um modelo mais, digamos assim, com a ausência do Estado na questão econômica? E a questão da descentralização e da fiscalização, com certeza, essa possibilidade da fiscalização pela população e da escolha dos melhores transportes, etc., vai ter que se rediscutir a questão das concessões. Não dá para ser do jeito que está. E não dá para ser, inclusive, a discussão. Incrível isso, mas tem a ver com isso. Quando a gente criou a prensa e criou a sociedade moderna, a gente saiu da escravidão e foi para a relação patrão-empregado. A uberização permite o fim da relação patrão-empregado. Cria um outro modelo de relação trabalhista, que é através de parceria. Então, isso aqui é uma coisa muito mais flexível e dinâmica do que é isso aqui. E em relação a essa questão das concessões, com certeza vai ter que se discutir. Uma coisa, por exemplo, é essa. O Uber, por exemplo, não funciona se você tiver patrão-empregado. Porque é fundamental dentro do Uber que você possa afastar um motorista que não é bom. Se você votar e o motorista não for afastado, porque ele não pode ser demitido, digamos assim, acabou o Uber. Porque aí o motorista vai virar uma espécie de funcionário público, que ele não vai sair e ele vai fazer o que ele quiser, porque ele sabe que não vai sair. Ele não vai ter medo do consumidor. A diferença da curadoria é que o fornecedor tem medo do consumidor. E é isso que faz com que o sistema fique mais flexível e interessante. A outra questão do Banco Central, essa discussão é boa, que tem a ver com a discussão da escola austríaca, o Bitcoin mata a necessidade da emissão do dinheiro pelo Banco Central. A própria discussão do Hayek e do Mises na ideia de que você deveria, ou é padrão ouro, depois os caras começaram com a sugestão de ter várias moedas em paralelo para competir as moedas, o Bitcoin acaba com o Banco Central. A ideia de uma moeda descentralizada acaba com o Banco Central. Você não tem um Banco Central para emitir moeda, quebra o armazenamento. Então, o que eu acho que é interessante no debate liberal, do futuro da política, do que a gente está pensando em termos de futuro de política, é o seguinte. O novo, o verdadeiramente novo, é usar essas novas possibilidades de mídia para fazer as mudanças que a gente quer. Sabe como é que eu chamo o liberalismo? Eu não chamo, no meu livro, Liberalismo 3.0, inclusive está disponível para vocês baixarem,
Quem quiser baixar o livro, está disponível. É Liberalismo 30, que é de 3.0, .nepo.com.br. Esse livro está disponível. São as discussões que eu estou fazendo sobre liberalismo no mundo digital. Liberalismo 30, nepo.com.br. Eu chamo de descentralismo. Empoderamento do cidadão para tomar mais decisões. Eu não chamo de liberalismo, eu chamo de descentralismo. Você poder empoderar as pessoas para tomar decisão cada vez melhores. É assim que a gente vai resolver o problema da complexidade. Foi assim que a gente resolveu o problema da complexidade depois da Idade Média. Sai o rei, entra o voto, sai os nobres, entram os parlamentares, sai o escravo, que era totalmente dependente do senhor dos escravos e passa a ter vida própria, o seu emprego, o seu salário, resolver os seus problemas, etc. Tudo descentralização. Sai o Estado fornecedor de tudo, você cria as empresas, descentralização. Bom, numa palavra, o que você achou da nossa palestra? Inovadora. Você já falou, fala. Espetacular. Beleza. Excelente. Fala. Motivadora. Você vai falar também. Motivadora e pertinente. Pertinente, né? Quem assistiu mais tempo aí que pode falar? Fala. O que você achou? Eu achei quando você abre a mente para... Uma palavra que resume isso, quando você abre a mente para uma nova gama de conhecimentos em relação a esse tema, que é a descentralização. Beleza, fala. Ousada. Importante. Você já falou. Gente, então, vamos fazer aqui o sorteio. O negócio é o seguinte, se o cara for embora, não está no sorteio. O sorteio é o seguinte, está aparecendo no Brasil, pago depois, porque o livro não foi lançado ainda e ele vai ser lançado em 2018 e eu estou fazendo esse sorteio. Eu estou fazendo esse sorteio e aí eu depois mando o livro quando ele sair para as pessoas. Então vamos ver aqui. Estamos aqui com... hoje é dia 21. É isso? 21. 22? 22. Pessoal, tem o Felipe aqui que colocou? Felipe. Vocês preencheram o sorteio? Só tem uma pessoa aqui cadastrada. Não? Não, ninguém preencheu? Tinha ali o negócio do sorteio, ali, saiu ali, né? Bom, e o Felipe não está mais aí. Estava aí, né? Bom, então você fala para ele. Tá? Fala para ele mandar um e-mail, vou te dar meu cartão. Então ele ele ganhou o sorteio. Foi o sorteio mais tranquilo que houve aqui. Bom, galera, então é o seguinte, quero agradecer os meus serviços, palestra, workshop e consultoria. Qual é o objetivo? Abrir a mente das pessoas, evitar que as pessoas façam besteira, evitar que as pessoas gastem dinheiro tentando resolver o problema aqui, criando essas áreas nobres aqui, para inventar as coisas novas aqui. Obviamente que eu sei que existem problemas de mentalidade, as pessoas têm dificuldade, etc. Mas nós não escolhemos a época que a gente vai nascer. A época é essa, os desafios são esses, a gente tem que encarar. Quem não quiser encarar, tem até aqui uma ponte que eu vi, né, bacana, aquela ponte, pula lá de cima. Só não bota o meu nome, para não queimar meu filme, senão não vendo mais palestras aqui em Aracaju. Gente, obrigado, hein? Vocês ficam aí. Deixa eu me despedir aqui. Obrigada. O senhor vai ficar aqui com o pessoal, não é isso? Eu vou um pouquinho, depois o rapaz vai me levar, o Antônio. Tá aqui. Tá bom. Segura a onda aí. Galera,
Obrigado. Foi ótimo. Obrigado. Parabéns aí. Roger, gostou? Depois até eu vou dar uma olhada. O negócio do Prazer, cara. Valeu. Você pega lá no site, vende lá? Não vai vender em livraria normal. Vai ser Não, mas normal. o que você já lançou, qual é? O Gestão 3.0. Esse tem em tudo que é lugar. Tem naquele estante virtual, tá. Ah, já tem também. Tem também. Beleza. Esse já tá aí. Tá joia. Gostei muito, viu? Gostou? Parabéns. Quem ficou na minha cabeça essa questão do poder nas contas. A mídia, na verdade. Pegou um cartão meu? Não. A mídia, na verdade, fez essa transformação. A empresa gira em torno das pessoas, das contas, né? E não